TV OAB está no ar. No programa de hoje vamos conferir. Iniciado o ano eleitoral. Saiba quais são as restrições durante este período. OAB Piauí pede afastamento de policiais militares que agrediram advogado e estudantes. E mais, uma entrevista com o vice-presidente da OAB Piauí, Nelson Figueiredo, sobre a atuação do Conselho Nacional de Justiça. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, manifestou apoio ao Conselho Nacional de Justiça, diante das recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, que limitam as atribuições do órgão. Sobre o assunto, vamos conversar com o vice-presidente da OAB Piauí, Nelson Figueiredo. Em nossos estúdios, uma entrevista com o vice-presidente da OAB Piauí, Nelson Figueiredo, que vai falar sobre a questão envolvendo o Conselho Nacional de Justiça. Seja bem-vindo, doutor Nelson. No mês de dezembro, o Supremo Tribunal Federal lançou uma liminar que limita os poderes do Conselho Nacional de Justiça. Qual a posição da OAB Nacional e da seccional piauiense sobre o assunto? Em primeiro lugar, é preciso dizer que a justiça é um pilar fundamental da democracia. E esta justiça é realizada pelo Poder Judiciário, que tem, portanto, uma das mais, ou se não a mais importante função, que é de equilibrar as relações sociais. Então, dessa forma, é preciso que todos os membros do Conselho, aliás, do Poder Judiciário, estejam acima de qualquer suspeita. A transparência do Poder Judiciário é fundamental. E é para isso que foi criado o Conselho Nacional de Justiça. Era uma aspiração desde a Constituição de 1988 e que só veio se realizar em 2005. E a sua criação como um órgão de controle externo é fundamental para a defesa da dignidade da própria instituição. Isso não quer dizer que a OAB seja contra os juízes ou que esteja querendo que ele haja de forma à margem da lei, vamos dizer. Todo o procedimento deve ser legal. Mas daí o próprio Supremo atender a uma reivindicação, uma ação da Associação de Magistrados para caçar, suprimir os poderes constitucionalmente atribuídos ao CNJ, não é benéfico para a sociedade, não é benéfico para a democracia. O senhor falou sobre a questão da Associação dos Magistrados. A OAB divulgou uma nota questionando a atuação das entidades dos magistrados. É importante essa intervenção da entidade? Na verdade, a entidade dos magistrados, como qualquer outra que congregue profissionais, é legítima. O que nós não podemos admitir é que, em função da suposição de um erro ou de um vício qualquer em uma determinada atitude do Conselho, seja então tido uma ação, esteja preparada uma ação para não resolver este problema, não para superar este obstáculo que eles entendiam como indevido, mas para suprimir os poderes constitucionais, limitá-los de forma a esvaziar a própria competência do órgão, que assim deixa de ser um órgão para exercer aquelas funções para que ele foi criado, tornando-se então uma simples subsidiária dos poderes locais. Ou seja, a Constituição Federal atribui determinadas funções, competências ao CNJ, e estas devem ser cumpridas de acordo com a Constituição. Não podem, através desse simples entendimento de que eles teriam extrapolado em função de um determinado caso isolado, limitar-se agora, através de uma liminar, todos os poderes constitucionais que são atribuídos ao órgão. Para finalizar, eu queria que o senhor falasse para a gente qual a importância do CNJ e como ele tem contribuído com a sociedade e com a defesa dos princípios constitucionais. A importância do CNJ é muito relevante. Como eu disse, é uma vitória da cidadania, do povo brasileiro, que desde a Constituição de 88 ansiava por esse controle. Então o CNJ foi criado como um órgão de controle social, para que o Poder Judiciário, que sempre foi hermeticamente fechado, pudesse ter transparência nas suas ações. O Poder Judiciário é, por natureza, um poder independente. Seus membros devem prestar um serviço com tratamento igual a cada cidadão.
e os seus atos como servidores públicos, como magistrados, nesta elevada função de julgar e de comandar os destinos, os interesses entre partes envolvidas, resolver estes conflitos, então o CNJ tem uma função importante na medida que, além de outras atribuições, pode, então, receber reclamações, denúncias de qualquer interessado sobre qualquer ato irregular ou suspeito de irregular que venham a ser cometidos. E isso leva não a contrariar os interesses dos juízes, porque os interesses dos juízes devem ser os mesmos de todos os cidadãos, que o Poder Judiciário seja independente, seja transparente e que preste o serviço à sociedade de acordo com a sua função constitucional. Obrigado pela presença, doutor. Acabamos de conversar com o vice-presidente da OAB Piauí, Nelson Figueiredo, que falou um pouco mais sobre a questão envolvendo o Conselho Nacional de Justiça. No próximo bloco, saiba quais são as restrições e prazo para os candidatos nas eleições de 2012. Nesta sexta-feira, das 8 horas ao meio-dia, o Conselho da OAB Piauí reúne na sede da Ordem os presidentes das subseções da instituição. Dentre as pautas, a estrutura e funcionamento das comarcas do interior, o relacionamento com o Judiciário e o planejamento da atuação das subseções para 2012. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil lançou por meio da Fundação Getúlio Vargas o edital de abertura do 6º Exame de Ordem Unificado. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de janeiro, através do site da FGV, www.fgv.br. Em defesa da sociedade, a OAB Piauí entrou com representação solicitando o afastamento de policiais militares que agrediram advogado e estudantes durante protesto. O advogado Enzo Alencar mostra as marcas da agressão. Segundo ele, durante manifestação na Avenida Frei Serafim, ele foi brutalmente agredido por policiais militares. Foi um ato isolado da Polícia Militar. Acredito na corporação e dizer que é lamentável atitude como essas no Estado democrático em que vivemos. Dizer para a população que o papel da Polícia Militar não é agredir fisicamente nem moralmente qualquer cidadão ou até mesmo qualquer malfeitor que venha cometer um ato ilícito. O papel dela é prender para que sejam encaminhados os devidos procedimentos legais. Além dele, a estudante de letras português da Universidade Federal do Piauí, Andréia de Carvalho, foi atingida por uma bala de borracha. Por conta dessas agressões, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, entrou com uma representação no Comando Geral da Polícia Militar, pedindo o afastamento dos policiais envolvidos. Nós esperamos, estamos apresentando essa representação e solicitando, inclusive, o imediato afastamento dos policiais que foram diretamente envolvidos na agressão. E nós temos provas disso, evidências concretas de que de fato ocorreu. E nós esperamos, claro, o imediato afastamento, mas não só isso, a punição direta e imediata dos responsáveis pela agressão. O comandante-geral da Polícia Militar, Rubens Pereira, prometeu analisar o caso e tomar as devidas providências. Nós estamos, nesse momento, fazendo essa averiguação através da Corregedoria da Polícia Militar. O posicionamento da Ordem dos Advogados do Brasil aqui nesse momento é de que houve excessos. O que nós podemos nesse momento é receber essa representação e fazer uma avaliação através da Corregedoria da Polícia Militar. O ano eleitoral teve início e, com ele, algumas restrições a quem pretende se candidatar. O advogado Rodrigo Mesquita esclarece as dúvidas sobre as proibições e prazos impostos pelo calendário eleitoral. De 2 em 2 anos acontecem eleições no Brasil. Este ano, a eleição será para o pleito municipal. E como já é de costume, um calendário obediente às normas jurídicas é seguido desde o primeiro dia de janeiro. O de mais relevante
iniciou agora no dia 1º de janeiro, com a vedação, a doação de bens e valores pela administração pública aos eleitores. Claro, com a exceção daqueles programas sociais já instituídos por lei e em execução desde o exercício anterior, em execução desde o ano de 2011. O Tribunal Superior Eleitoral, além de fiscalizar o decorrer do período referente ao ano eleitoral, esclarece a população quanto ao seu papel como cidadão através de uma cartilha que já está disponível no site www.tse.jus.br. É importante que o eleitor saiba o mínimo para estar atento aos ilícitos que que possam vir a ser perpetrados por quem quer que seja. Sabemos que quem pratica um ilícito não o faz para todo mundo ver, não faz à vista de todos. Então é muito mais fácil para o eleitor ter acesso, ter conhecimento, presenciar, fazer prova de uma determinada ilegalidade do que o Ministério Público, que os partidos políticos adversários, os candidatos adversários e a própria Justiça Eleitoral. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, também está atenta a esse momento cidadão e tem uma comissão de direito eleitoral que auxilia a fiscalização. A OAB, através de sua comissão de direito eleitoral, se disponibiliza para atuar conjuntamente com o Ministério Público e com a Justiça Eleitoral. Não apenas enquanto instituição, mas através dos seus próprios membros, que cidadãos também são. A Comissão de Direito Eleitoral tem um trabalho de pesquisa, tem um trabalho acadêmico, tem um trabalho de estudo do direito eleitoral, se propõe a desenvolver os institutos do direito eleitoral através do estudo da legislação, estudo do direito eleitoral, mas também, e principalmente nesse momento, atua como parceira das demais instituições para a garantia da lisura do pleito eleitoral. Se você deseja participar do programa, é só enviar sugestões para o e-mail tvoabpi@gmail.com ou através das redes sociais, pelo Twitter, @OABPI, ou no Facebook OAB Piauí. O nosso encontro acontece todas as quintas-feiras, com reprise às sextas-feiras.